mas, de fato, é um pouco assustador a gente assistir. O Igor pode pôr a tela aí, que, em tese, o Braga Neto vai aproveitar-se dessa tragédia para reforçar sua candidatura a prefeito do Rio de Janeiro. E eu me pergunto o que explica que um caso como esse possa favorecer a candidatura de alguém que não apenas não impediu a morte de Marielle, como não conseguiu elucidar o caso, estando à frente da segurança pública no Rio de Janeiro, na figura de interventor federal para esta questão. Vou começar com o Gustavo Conde, que é linguista, e eu acho que ele quer palpitar primeiro, que ele ficou nervoso lá na hora que eu fiz a pergunta. Olha só, isso se dá por uma razão remedando no campo da linguagem, da comunicação, porque quem se comoveu, né, quem ficou comovido com essa execução dos médicos, claro que o Brasil todo, mas isso atinge sobretudo as classes médias brancas, né? E as elites, né? Eles se sentem ameaçados. Aliás, fazer só uma pontuação aqui que eu acabei esquecendo, um parêntese, né? Imaginem vocês como devem estar se sentindo agora Fernanda Melchiona, Guilherme Boulos e outros integrantes do PSOL que têm irmãos e irmãs, parentes, primos e primos, mães e pais também pelo Brasil. Quer dizer, embora a gente até possa aceitar que tenha sido um equívoco, e eu ainda acho que isso é muito prematuro para dizer, que garantia que as pessoas têm, né? Os deputados do PSOL que são combativos, nós sabemos que essa coisa de assassinar entes queridos, né, é real nessas narcomilícias, né? Para pressionar e para tumultuar certos cenários. Agora, falando do Braga Neto, ele está sendo instado pelo Bolsonaro a ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro parece que está no pior momento do domínio das milícias nos territórios. Hoje a gente viu que praticamente você não tem Estado no Rio de Janeiro, você não tem poder público no Rio de Janeiro. Quem manda no Rio de Janeiro são as milícias. Tem que pedir licença para as milícias para fazer uma operação policial. É uma coisa assim absolutamente sem condições. A palavra do Cláudio Castro vale tanto como uma nota de R$ 3. Eu vejo o Cláudio Castro dizendo que as polícias são fortes, estão presentes, dizendo que as polícias, né, e que as milícias não têm essa ascendência nos territórios do Rio de Janeiro. Para mim não vale nada, né? A realidade é que quem manda ali são as milícias. Então, eu acho que nesse sentido o Braga Neto tem um apelo popular. Ele encarna o general, aquele que fez uma intervenção, foi vice do Bolsonaro, tem essa conexão simbólica com o próprio Bolsonaro, com o bolsonarismo, né? Então ele se beneficia disso aí, né? Veja, tem uma série de fatores que colocam isso quase que como um case, né, de comunicação, de como encaminhar uma candidatura para ser bem sucedida numa cidade como o Rio de Janeiro, né? O Braga Neto, o evento que aconteceu ali tem a ver com essas pregressas intervenções anteriores. Embora o Braga Neto tenha sido ineficiente, tenha inclusive participado de certas tratativas que não foram transparentes nem aqui, nem em nenhum outro lugar, o nome dele passa a ser comentado, né? A direita gosta de provocar a esquerda, tá vendo? Ó, morreu o irmão assassinado, né? Porque você não tem segurança na cidade. Então vamos trazer segurança. Quem pode trazer segurança? Quem tem o discurso da segurança? O Braga Neto, não é o Eduardo Paes, né, que tem esse discurso. Então, assim, do ponto de vista da linguagem, explicando para você por que isso se dá, eu acho que é nessa dimensão, querido Haroldo. Obrigado, Conde. Vanessa. Olha, não sei se eu vou ter condição de elaborar o argumento aqui, porque eu fico extremamente revoltada. Extremamente revoltada. Veja só, em 10 meses, no Rio de Janeiro, em 10 meses, foram 6 crianças mortas por bala perdida. Isso foi em 2019. 10 meses. Em 10 meses morreram 6 crianças no Rio de Janeiro por bala perdida. Essas crianças possivelmente eram negras, né, filhas de uma classe trabalhadora, cujos pais possivelmente não tiveram condição nenhuma de pagar advogado e etc. Família de morto
família de músico, alvo dos 257 disparos, ainda guarda indenização. Essa é a realidade brasileira, essa é a realidade do Rio de Janeiro. O fato de esses 3 homens serem médicos, o fato de, por um acaso, ao que tudo indica, um acaso, um deles ser irmão de uma deputada influente e importante, gera essa comoção. Temos que aproveitar a comoção e fazer um debate político aprofundado e tomar medidas. Agora, me imputece o fato de a gente só fazer isso porque são 3 médicos. E o tempo todo, a profissão deles é exaltada. O tempo todo se diz que são 3 médicos. Porque se fossem 3 garis, ninguém ia se importar. Esse é o ponto. Dito isso, por que tem a comoção? Pelo mesmo motivo que a gente está aqui debatendo, o caso dos 3 médicos, e não outro caso, como o caso que o Genuíno citou, esqueci o nome do local, mas que uma família inteira foi assassinada com criança, mulher grávida. Esse caso não gerou a mesma repercussão, né? Que gera repercussão são os 3 médicos. Então, é a mesma coisa. A classe média vai se solidarizar com os médicos, a classe média vai pensar, poxa vida, eu podia estar no quiosque tomando cerveja no final da tarde e eu poderia ter sido alvo. Então, por essa identificação da classe média, por esse se colocar no lugar do outro, é que o Braga Neto tem a condição de chegar e dizer: eu vou ser a solução, porque eu vou colocar a mão firme, porque eu vou colocar a polícia ostensivamente na rua, porque eu vou fazer todas essas palhaçadas que a gente sabe que a classe média gosta de ouvir e gosta de se iludir com isso. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que Braga Neto, como já foi falado na abertura, né, aqui na pergunta, o Braga Neto é o próprio cara que estava ali responsável pela segurança do Rio de Janeiro quando tivemos o caso Marielle. Mas pior, o que a gente está vendo aqui é que, como isso surge, que também não vou conseguir agora, né, avançar muito no tema, mas como é que surge toda a questão aí da intervenção nas favelas do Rio de Janeiro, da ação policial? Surge a partir do know-how, a partir do conhecimento que o Exército Brasileiro adquiriu atuando no Haiti. Matando quem? Matando pobres haitianos, matando a população negra, que já tinha sido assim absolutamente vulnerabilizada durante séculos, haitianos. Então, o Exército Brasileiro vai lá, aprende como fazer no Haiti, vem e implanta. O Braga Neto é o homem disso. E pior ainda, porque fica pior, o Braga Neto está envolvido, ao que tudo indica, segundo uma investigação que está sendo conduzida, creio que pela uma ação da Polícia Federal, investiga uma relação entre Braga Neto, que assinou o contrato pela licitação de alguns coletes à prova de bala, coisas que foram entregues. Essa empresa que fez isso tem relação, está diretamente vinculada ao assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, em 2021. Esse é o Braga Neto. É com isso que ele está implicado. Obrigado, Vanessa. José Genuíno. Genuíno, vou recomeçar seu tempo, porque estava sem o som. É um fato concreto e eu me associo a toda a solidariedade das pessoas em relação aos familiares dos médicos barbaramente assassinados. Em particular, da deputada federal Sâmia Bonfim, cujo irmão é um dos assassinados. Segundo, nós temos que nos manifestar essa solidariedade para todas as vítimas da violência policial, como nós temos feito. Seja as vítimas de Jequié, seja a vítima do músico, seja as vítimas na periferia das grandes menores. Nós não podemos encarar essa questão por esse viés apenas exclusivamente trazendo um debate da diferença social. Não pode ser esse caminho. A esquerda tem que ter um modelo de segurança pública. Se a esquerda não apresentar um modelo, aí vem os oportunistas de ocasião. Como é que enfrenta esses oportunistas? Que eu nem vou citar o nome desse general. É mostrar que eles exerceram o poder e não resolveram o problema da segurança pública do Rio de Janeiro. Aumentou as mortes, as chacinas, a violência não foi resolvida. Enfrentá-los no campo dos valores democráticos e mostrar
que a esquerda tem uma posição de defesa dos valores democráticos e de um modelo de segurança pública para enfrentar o crime organizado, com desarmamento, com controle público, o uso da força e não da violência, com fiscalização, e mostrar esse modelo para o país, que é o Sistema Único de Segurança Pública. O PT, Conde e Vanessa, elaborou esse modelo em 2002, tem que atualizá-lo, e tem que ouvir especialistas como Luiz Eduardo Soares, que entende bem desse assunto. E é necessário que nessa questão a gente saia das improvisações e das desculpas fáceis. Não tem como desculpar. Se a segurança pública é função da segurança, defender a vida humana, qualquer que seja ela, isso vale para uma criança, isso vale para um jovem, isso vale para uma mulher, isso vale para um médico, para todas as pessoas, nós temos que ser consequentes. E essa direita extremada, que usa a violência e o caos para ganhar a cabeça das pessoas no caos, nós temos que desautorizá-la, enfrentá-la. E aí, no Rio de Janeiro, nós temos que fazer uma campanha politizada e não fazer essa aliança com o PAS. A gente vai para uma aliança com o PAS, aí a extrema-direita vem com tudo, a gente perde. Nós temos que buscar um discurso eficiente, combativo, para despertar a esperança da população. Numa crise como essa, é necessário a gente ser portador de um futuro viável para as pessoas que estão com medo. Nós temos que tirar o medo do medo, nós temos que ser contundente, temos que ser firme. Não adianta a gente ficar, vamos dizer assim, buscando desculpa. Não adianta diante da crise da segurança pública, porque o que está em jogo são vidas que estão sendo ceifadas de maneira bárbara, de maneira impune. E a impunidade, para terminar, Haroldo, diante da violência, da insegurança, é o caminho para incentivar mais violência. Está aí o caso do Rio de Janeiro, que mostra muito bem com um episódio que até hoje não está esclarecido. Tá certo. Eu vou fazer uma breve intervenção aqui, lembrar que foi feito, o Genuíno certamente conhece, o Conde, a Vanessa também, o programa do Lula foi atualizado na área de segurança e foi debatido, né? Claro, o Genuíno puxa 2002, mas tem muita coisa que foi construída de lá até aqui e que fez parte do programa de governo da candidatura Lula. Foi coordenado pelo inclusive, Haroldo, agora, o Lula defendia a criação do Ministério da Segurança Pública. O problema é que ele aceitou as ponderações do Flávio Dino. Foi um erro, deixar isso bem claro. Com um ministério grande demais, né? Vou passar para a última pergunta. Que, bom, embora a hipótese de crime político até agora não tenha avançado, há, como a Vanessa mencionou, uma onda de violência contra a esquerda, sobretudo no interior do país e nas periferias, que alvejam lideranças políticas e comunitárias. Aí eu vou tentar tirar um pouco do governo Lula, que foi o foco do nosso debate, do governo federal, mas o que a esquerda deve, como a esquerda deve pensar essa questão nas suas organizações locais e de intervenção política local, porque esse é um problema concreto para quem está vivendo a política do dia a dia. Eu perdi, porque eu mudei a ordem por causa do Conde, agora eu me perdi. Vou começar com a Vanessa. Desculpa, não entendi a pergunta. Bom, então vou repetir. Há uma onda de violência contra lideranças comunitárias e lideranças políticas de esquerda nas periferias, né? A gente mencionou algumas aqui. Como a esquerda, como organização, tem que lidar para responder esse tipo de violência, às vezes no local, sendo que muitas vezes ela não conta com o apoio da polícia, do Conselho de Segurança, com o apoio do governo, inclusive do governo federal, né? Às vezes até conta, mas não é suficiente, né? Às vezes está no programa de proteção de testemunhas e é mesmo assim assassinado, né? Então, como a organização política do dia a dia pode responder a isso, né? As organizações que às vezes nem lidam diretamente com o problema da violência,
lidam com outras questões. Vanessa. Tá. É bem complexo, Messi, porque é o seguinte. Primeiro que a esquerda saiu da periferia. Gravíssimo. Então, ao sair e deixar o vazio, que é o que tem hoje em muitas das periferias, as pessoas que poderiam fazer um enfrentamento têm medo, porque temem pela vida, temem pela segurança, como é o caso aqui que a gente está discutindo, a segurança da família, a segurança de pessoas próximas, e muitas vezes vão evitar, logicamente, esse enfrentamento, muitas vezes são obrigadas a fugir das comunidades onde vivem, né, fazer um deslocamento interno para fugir daquela situação. Então, me parece que assim, a resposta passa por repolitizar a sociedade, reorganizar as estruturas de politização e fazer a disputa nos canais, nos órgãos que já existem, né, nos ambientes, espaços que já existem. Eu acho que o caso mais... Porque a gente vê... Estamos falando aqui de crimes de assassinato, estamos falando aqui de homicídio, coisa terrivelmente grave. Mas existem outras esferas de violência que a extrema-direita vem avançando, que vem ganhando muito espaço, mas que também é violência e que também afeta de maneira brutal e escandalosa as periferias, que é o caso dos conselhos tutelares, por exemplo. Nós temos uma situação em que crianças, ao invés de terem o direito garantido pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, os conselheiros tutelares vêm com história de Bíblia. Isso é uma violência, porque é desprezar, desrespeitar e não garantir o direito que aquelas criaturas, que aqueles seres, cidadãos, têm. Então, é isso. A gente, quanto militantes, quanto seres de esquerda, né? Nós temos vivido uma série de violência. E justamente como você colocou, qual é o caminho, qual é o espaço de reivindicação de segurança, de acolhimento e de uma situação diferente? Não há, porque hoje as periferias foram tomadas pelo neopentecostalismo, de igrejas, muitas vezes, absolutamente vinculadas à extrema-direita, com total afinidade com a extrema-direita. Esse é um lado, perdemos para os neopentecostais, e do outro, perdemos para os próprios traficantes, narcotraficantes, que também tem uma organização muito boa, onde a esquerda já não está. Então, bom, não sei, acho que não tem solução, e a solução passaria por reorganizar a esquerda nesses espaços, o que também não está colocado, então. No caso, obrigado, Vanessa. Vou passar a palavra para o Genuíno. Olha, nós temos que entender, Haroldo, que a razão e a causa da insegurança e da violência é o modelo econômico excludente, opressivo dessa hegemonia neoliberal no Brasil e no mundo. Não é só aqui no Brasil. Se a causa é essa, nós temos que trabalhar por reformas estruturais profundas, pela auto-organização da população brasileira, do centro, da periferia, do campo, de todos os lugares. Politizar essa organização. Politizar em que os partidos de esquerda têm que sair da acomodação institucional para trabalhar nas periferias, apoiar as entidades que estão se formando, entidades de economia solidária, de agricultura orgânica, entidade de luta das mulheres, da luta da juventude, da luta da comunidade LGBTQIA+. Tem muita coisa acontecendo na base da sociedade, e a esquerda tem que se aproximar desses movimentos e politizar o debate. A segurança pública é um tema que a esquerda tem que botar na pauta estratégica do seu projeto popular e botar uma concepção de segurança pública. E a concepção é força e não violência. A concepção é uma polícia comunitária, é uma polícia inteligente, é uma polícia que se antecipa, é uma polícia que tem um sistema de organização política em que o poder civil controle esse poder paralelo. É promover um desarmamento da população no Brasil, que foi uma das consequências do Inominável. É criar um movimento de opinião pública
em torno de um pacto em defesa da vida das pessoas que está em risco. E esse pacto envolve Ministério Público, que não controla a atividade policial, juizado, envolve ONGs, envolve especialistas. Nós temos que criar um movimento alternativo que chegue nas organizações populares e na periferia para dar conta da dimensão do problema que está ameaçando as populações, particularmente das áreas mais carentes. E aí sim, existe polícia comunitária, existe saúde, saneamento, educação, lazer, entretenimento. A segurança pública não pode ser uma política isolada, ela tem que estar sistemicamente articulada com outras políticas públicas. E o governo já fez isso na era do PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública. Tem que recuperar essas iniciativas que deram certo no Brasil. É claro, você tem que trabalhar de maneira muito sistêmica, com uma autoridade que prioriza a segurança pública como questão central. Volto a insistir que o Lula cria o Ministério da Segurança Pública e uma Guarda Nacional para agir nessas áreas críticas, com a orientação diferente da violência das PMs. Obrigado, Genuíno. Gustavo Conte. Olha, Haroldo, Genuíno, Vanessa, sabe quem são os melhores formuladores de políticas públicas que existem no nosso país? Não são os doutores em Harvard, não são os doutores pela Unicamp, com todo respeito, pela USP, são o povo da periferia. Esse povo sabe lidar com a realidade de uma maneira que a gente esqueceu. A gente, digo, enfim, essa meio que encarnando um pouco a elite privilegiada branca, né, que tem acesso a viagens, a estudos e tudo mais. Esse pessoal da periferia, eles mostraram isso durante a pandemia. Então, eu acho que a solução... Primeiro, que a solução da segurança pública do Brasil é um problema tão complexo, então a gente precisa de ter 3 projetos. Um a longo prazo, um a médio prazo e outro a curto prazo. Né? Para começar, acho que tinha que ser encarado, concebido dessa maneira, porque é evidente, Bolsa Família é segurança, emprego é segurança pública, né? Você pacifica a população, controle da inflação, tudo isso está ligado à segurança pública. Então, a educação, um programa a longo prazo que você possa articular essas coisas, tudo, digamos assim, conectado. Agora, o problema é que a esquerda tem um comportamento que é até compreensivo. A esquerda precisa ter humildade nesse campo da segurança pública. A gente vê certos bloqueios, né, de quadros progressistas em abrir mão de algumas convicções para poder negociar protocolos de produção de política pública. A gente viu que aquele processo de transição, da equipe de transição, deu vários problemas ali, inclusive no grupo de transição de segurança pública. Eu acho que o Luiz Fernando Soares estava nesse grupo, inclusive, na transição. O Luiz Eduardo é um grande especialista em segurança pública. Luiz Eduardo Soares. Eu acho que ele participou do grupo de transição. Não, ele não estava na transição. Não estava na transição? Bom, mas o grupo de transição, aqueles grupos de transição, de uma certa maneira, eles são um exemplo que eu acho que não precisa ser extinto, né, depois que o governo assume. O governo pode fazer outros grupos para estudar a questão da comunicação. Tem tanta gente competente no Brasil, né? Tem o pessoal da periferia, os líderes comunitários, ativistas, e de vez em quando você tem algum acadêmico também que sabe alguma coisa. Então, assim, eu estou dizendo isso até em detrimento da minha própria formação, porque eu sou, de uma certa maneira, sou um acadêmico, mas justamente por ser é que eu sei que o protocolo de produção de políticas públicas vem da vivência das pessoas. É por isso que o Lula é um cara tão importante para o Brasil. E assim, acho que a esquerda tem que ter humildade, tem que descer um pouco do pedestal para tratar essa questão da segurança pública. Acho que é um pouco a linha que o Genuíno está dizendo aqui. Precisa encarar, precisa discutir, precisa ir a campo, precisa conversar com outros setores, precisa, eventualmente, até permitir a gestação de uma política pública que comece nas comunidades, né, menores, para que a gente possa implementar isso depois, estudar, fazer uma coisa mais complexa para aplicar nos estados e nas cidades no Brasil. Enfim, temos de tentar, Haroldo. Tá certo.